Seja bem-vindo a mais um programa. Que alegria ter você aqui mais uma semana para nós termos um bate-papo edificante. Nós desejamos que esse programa abençoe sua vida, que você possa participar, fazer suas perguntas, compartilhar. E já quero pedir também que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Também aí deixe o seu like, compartilhe esse programa para que esse conteúdo chegue a muitas outras pessoas. Existem muitos hábitos que nós tentamos vencer, que nós lutamos com eles, e atitudes também que a gente fica lutando, mas a gente não consegue vencer. E apesar da liberdade que Cristo nos concedeu, muitas de nós ainda vivem presa ao pecado, aos padrões deste mundo. Como isso é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as libertam. Esse tema é muito importante para mim e para você, porque você vai perceber aqui nesse papo descontraído quantas mentiras nós estamos acreditando, reproduzindo e vivendo a partir dela. O meu desejo é que você seja realmente liberta pela verdade que é Cristo Jesus. E para falar desse tema, gente, a nossa convidada é a Juliana Tomás Aquino. Ela é conselheira bíblica, casada com o reverendo João Tomás Aquino, João Paulo Tomás Aquino. Vou corrigir, gente, porque eu acho que é assim que ele é mais conhecido. Ela é mãe de 3 filhos. Ju, seja bem-vinda. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com vocês, né? Orando para que Deus use esse programa para tirar um pouco das nossas mentiras, né? Abrir os nossos olhos, né? É uma alegria estar aqui, viu? Para nós também, a gente queria você aqui já tem um tempinho, viu? Ô, Ju, e conta para mim, como é que você chegou a se dedicar a esse tema? Eu vi que você faz bastante palestras sobre esse tema, bastante lives, né? Como é que você chegou? Por que você começou a estudar esse tema? É um tema que eu acho que permeia bastante a minha área, que é a do aconselhamento bíblico, né? Quando alguém me procura, uma das coisas que a gente já começa a identificar são mentiras que a pessoa acreditou. Até uma das frases que eu gosto muito, que é do John Piper, que ele diz: teologia fraca produz mulheres fracas, né? Porque a ideia é, se a sua teologia ela não for densa, não for forte, você vai acreditar ainda mais em mentiras e você vai viver com base naquelas mentiras, né? E colhendo os resultados daquela mentira, que muitas vezes é uma vida de sofrimento, de tristezas, né? Então, esse tema eu gosto muito porque eu acho que é um dos temas fundamentais no aconselhamento bíblico. Você ajudar a pessoa a enxergar quais são as mentiras que ela está acreditando. Porque a partir do momento que a gente acredita naquilo, aquilo é uma verdade pra gente. Sim. Né? E a gente vive com base naquilo e a gente não questiona aquilo. Né? Então, acho que é por aí. Hoje, se as mentiras elas se tornam verdades para nós e uma base que dirige a nossa vida, como é que a gente identifica as mentiras? É difícil, tá? Já a gente tendo esse entendimento de que é uma coisa difícil. Por quê? Porque quando a Bíblia fala, né, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, a gente já precisa entender o seguinte: meu coração me engana o tempo todo, né? Eu gosto de usar essa ilustração. Quando alguém te engana, você fala assim: difícil de acreditar, mas eu sou crente, né? Vou perdoar, vou caminhar de novo. Aí a pessoa te engana uma segunda vez, aí você fala: não. Aí você perdoa de novo, caminha com a pessoa. A terceira vez você fala: tá bom, eu vou caminhar, vou perdoar, mas eu tô com o pé atrás, não confio mais. O nosso coração nos engana muito mais do que 3 vezes todos os dias. E a gente continua acreditando nele. Né? Então, é por isso que eu falo que precisa ter esse entendimento. O meu coração, ele tá tentando me enganar. Então, eu preciso me avaliar à luz da palavra. Será que isso que eu estou pensando é correto?
Será que esse argumento que eu estou dando para mim para viver nessa vida ou nesse caminho, será que isso é bíblico? Por mais confortável, gostosinho que esteja, será que isso é correto, né? Aquela frase, né? Ai, siga o seu coração e não sei o quê. Isso é terrível, né? Siga o seu coração e seguir a pessoa mais enganadora, né, que você tem na sua vida. Então, é sempre você ir se questionando sobre as suas questões, sobre aquilo que você está fazendo, à luz da palavra. E uma das coisas que eu falo que é fundamental é pessoas, né, na vida da gente. Então, aquela irmã mais madura na fé, que pode te ajudar, né? Então, você tem alguma dúvida, tá em um momento de crise, você pode parar e perguntar, né, para alguma irmã na fé, olha, eu tô com esse problema, o que a irmã me orienta e tal. Então, eu acho que é por aí. É, primeiro, reconhecendo que o nosso coração, ele vai nos enganar. Sim. Segundo, entendendo que a Bíblia precisa ser o nosso crivo, a nossa peneira. E terceira, pedindo ajuda, né, de uma pessoa mais madura na fé. O que você está dizendo para nós, então, Ju, é que sem conhecer a palavra de Deus, não tem como eu lidar com as mentiras que o mundo coloca para mim, é isso? Não tem como, não tem como. A palavra de Deus é a nossa peneira. Sim. A palavra de Deus é o filtro, né? Onde eu vou conseguir filtrar as mentiras, né? Então, passa por um filtro, fica só mentira e desce só o que é puro. É a palavra. Sim. Entendeu? Então, assim, sem a palavra, não tem como. Então, dedicar-se à palavra, ao estudo da palavra, né? E uma das coisas que eu sempre alerto também as pessoas é assim, gente, é quando dói. Entendeu? Porque, às vezes, você ouve uma palavra e tudo bem, não acho que isso seja errado. Ai, que gostoso, gente, que maravilha, tal. Mas, às vezes, você ouve uma que vai direto... E aí é onde o nosso coração começa a tentar nos enganar. Ah, mas isso daí é radicalismo. Ah, mas isso daí é legalismo. Ah, mas essa pessoa... Era lá atrás, ah, né? mas essa pessoa tá pregando muito assim. Ah, não sei o quê. Avalia o conteúdo. Se tá machucando, avalie o conteúdo. Se for bíblico, fica com ele. Sim. Fica com ele. Acho importante isso que você falou, Ju, porque a nossa geração... É uma geração hedonista, né? Uma busca excessiva pelo prazer. A gente vê um grande apelo nas redes sociais, nos círculos de amizade. Então, para que você faça aquilo que te faz bem, para que você pense em você primeiro. A gente vê esse grande apelo e nós vemos que muitos cristãos estão sendo levados por essa mentira, a ponto de não permitir, né, Ju, ser corrigido, ser admoestado, né, ser exortado, né? Então, assim, a gente percebe que isso acontece no nosso meio. Queria que você falasse um pouco sobre isso. As pessoas estão muito sensíveis, né? É uma geração muito sensível e a gente vai ficando sensível à medida que a gente vai convivendo com isso. Então, hoje, né, um dia eu fui assistir um podcast de uma pessoa que eu não vou falar, né, quem é, enfim, mas ela ia falar sobre uma coisa boa, uma crítica de uma série. E ela começou pedindo 1000 desculpas. Gente, eu não tô querendo julgar, gente, não sei o que lá, não, é um cabeçário, né, eu brinco com um cabeçário, que assim, e eu entendi o que ela estava fazendo, né? Porque as pessoas realmente, senão elas desligam, não querem ouvir. Ou né? criticam, Isso. Né? Então, assim, eu acho triste isso. Eu acho triste. Porque, gente, se é a verdade, se é a palavra, ela vai doer. É claro que ela vai doer. Vai doer porque eu tenho pecados no meu coração. Vai doer porque os pecados são o caminho mais fácil para mim, entendeu? É o caminho mais fácil. Então, assim, é claro que vai doer. Então, não precisa me pedir desculpa para me falar aquilo que vai doer. Se vai doer e vai fazer efeito, vai ser bom, graças a Deus por isso. Mas a nossa geração, né? É uma geração assim. Então, e tudo parece que vai ficando assim. A gente tem que pedir desculpa para falar a verdade. A gente tem que pedir desculpa para falar aquilo que é correto, porque vai machucar, porque vai magoar, né? Então, assim, tá bem complicado, né? Eu até brinco, assim. Eu louvo a Deus porque Ele abriu meus olhos, porque eu lembro que no começo, eu tô com o João, nós vamos fazer 22 anos de casado agora, né? No final do mês. Mas, ao todo, 25 anos. Porque 3, né, entre namoro e noivado, e 22 de casado. E a vida inteira eu ouvi ele pregar. Sim. A vida inteira. E eu me lembro que no começo eu ficava assim, tá me jogando indireta.
Eu ficava brava. Mas assim, depois, graças a Deus, né? Deus abriu os meus olhos no seguinte sentido. Não tem como eu acessar o coração dele para saber se está jogando indireta ou não. Mas, se for algo que de fato eu preciso ouvir, isso não é indireta. Isso é cuidado. Sim. Entendeu? Eu tô entendendo como indireta. Sim. Mas se é algo que de fato eu estou errando, graças a Deus que ele está ensinando independente de. Sim. Porque se ele pensasse assim, não, vou magoar, isso não é amor. Isso é egoísmo. Sim. O que ela vai pensar de mim? Posso criar algum problema e tal, eu não quero. Agora, então, deixa a pessoa no erro por conta disso? O outro não cresce, né, Ju? Isso. Então, assim, louvado seja Deus que eu entendi isso. E hoje, quando ele fala, por mais que eu sei que, né, eu tenho a questão, né, eu falo, Deus, é a palavra. Não é ele, é a palavra. A palavra está sendo pregada, eu preciso ouvir, eu preciso mudar nisso, então é a palavra. E eu louvo a Deus por isso, porque eu vejo potencial até de estragar o meu casamento. Sim. Porque é a pessoa que eu ouço todo domingo há 25 anos. Sim. Né? Então, assim, mas infelizmente a nossa geração, ela é assim, né? Por isso que é difícil, às vezes, você falar no meio de conhecidos. Porque a pessoa sempre vai achar que é uma indireta se foi no ponto. Às vezes você não está nem lembrando, nem pensando, nem sabe. Mas, então, tem muito essa questão hoje em dia, né? E eu acho que é por conta da nossa sensibilidade. Nós estamos muito sensíveis. E a palavra, ela é viva, né, Ju? Isso. Se você está passando uma situação ou presenciou e você vai ler a Bíblia, é maravilhoso como Deus responde aquilo no seu coração, né? Exatamente. E às vezes você quer compartilhar aquilo, né? Isso. E eu achei interessante você falando, né, desse caso seu, porque, assim, se você não tivesse entendido e se submetido à palavra, você nunca ia colher os frutos de amadurecer na fé. Exato. Porque você estaria sempre ali já na defensiva. Exatamente. Então, você nunca ia acatar aquilo, né? Exatamente. Porque uma coisa é você ouvir. Isso todo mundo ouve. A gente está numa época em que nunca foi tão fácil e as pessoas nunca tiveram tanto acesso, né, como hoje a pregação da palavra, ensinos, mas a diferença é nós acatarmos, entender que aquilo é para nós, né? Isso, exatamente. Isso faz toda a diferença. E Ju, agora pensando na questão das mentiras, quais são as principais? Eu sei que são muitas, né? São várias, mas nós mulheres, assim, pensando na nossa geração, no momento em que a gente vive, quais são as mentiras, assim, que a gente poderia elencar hoje, que a gente mais acredita? Eu acho que é com relação à autoestima, né? O mundo fala muito sobre autoestima e muitas de nós acreditamos que exista baixa autoestima, né? Então, e não existe? Não existe. Não existe, gente, baixa autoestima. E como a gente fala isso, né? Eu não consigo fazer isso porque eu tenho baixa autoestima, né? Eu não consigo fazer aquilo porque eu tenho baixa autoestima. Então, gente, a Ju já desconstruiu aqui. Fala pra nós porque isso, Ju. Assim, vamos pensar no conceito, né? O conceito tem a ver com amor próprio, né? A autoestima. Eu me estimo, eu gosto de mim. Tem gente que fala, eu não gosto de mim, tá? Vamos pensar num exemplo, né? Pense em alguém que você não gosta, você aí de casa, pense em alguém que você não gosta, né? Vamos supor que alguma coisa de ruim aconteça com essa pessoa, né? Então, vamos supor, ela gostaria de subir na carreira dela, ela não consegue. Gostaria de concluir um doutorado e ela não consegue, né? Nada assim terrível, né? Perder a vida, nada, mas coisas desse tipo. Você vai ficar triste por causa disso? Você não vai. Dependendo do coraçãozinho, se tiver muito, né, eu brinco, peludo, você vai ficar até alegre, né? Porque, aí você começa a cristianizar o negócio, você começa a espiritualizar, né? Porque para você se enganar, que você não tá tendo um sentimento ruim por aquela pessoa, você começa a se auto-enganar. Não, mas porque Deus está trabalhando no coração dela. Porque ela precisava disso. Porque é uma pessoa muito difícil. Porque aí são os outros enganos, Sim. né? Agora, vamos supor que essas coisas aconteçam com você. Você não consegue concluir o doutorado, você não consegue aquele passo acima na sua carreira. Você vai ficar triste? Vai. Por quê? Você não gosta. Eu pedi para você pensar em alguém que você não gosta. Você não gosta. Esse você gosta. Entendeu? Então, eu me amo, na verdade. Eu quero tudo de bom para mim.
Quando, na verdade, vamos pensar que a gente sempre pensa em autoestima em termos de aparência, Sim. de estética, né? Até isso. O fato de eu me olhar no espelho e falar, nossa, eu não gosto desse nariz. Ai, não gosto dessa orelha. Não gosto dessa não sei o que, desse rosto. Não gosto. E ficar mal por isso é porque eu me amo. Porque aquela pessoa que eu não gosto, se ela tiver um nariz ruim, eu não vou sofrer por isso. Na verdade, eu vou até... Ai, que bom, né? É, exatamente. Então, assim, na verdade, gente, a autoestima, ela nos atrapalha, na verdade. Se ela for muito alta, ela nos atrapalha. Porque se eu me amar demais, eu vou querer sempre o melhor pra mim, sempre o mais Eu sou o perfeito pra mim. centro, né? Isso, aí eu vou ser aquela pessoa que eu não consigo sair sem maquiagem, que eu não consigo sair sem um salto, porque eu quero ser sempre maior do que fulano, ciclano, não sei o quê. Eu não consigo sair com uma roupa que me deixa aparentar que eu tô acima do meu peso. Então, assim, tudo isso, na verdade, é o quê? É a autoestima. É o fato de eu me amar, que eu não suporto eu estar numa posição que eu considero um pouco menor, um pouco ruim. Eu tenho que estar maravilhosa, eu tenho que estar perfeita, eu tenho que estar... É aí onde eu fico submetendo a plástica, né, vários procedimentos e em busca disso. Não é baixa autoestima, é alta autoestima que me faz isso. Né? Até o fato das pessoas me tratarem, vamos supor, mal, e eu ficar mal, é porque eu me amo demais. Eu falo, eu merecia mais do que isso. Então, nota, gente, a autoestima, ela alta, né? Ela traz uma série de outras complicações. Né? Ela traz o narcisismo, ela pode trazer a depressão, porque eu não tive o que eu merecia, o que eu gostaria de ter, as coisas não aconteceram. Sério, Ju? Ela pode trazer ansiedade, porque assim, ai, gente, como Tô as pessoas sempre estão me vendo? preocupada, né? Como as pessoas estão me vendo? Será que eu tô bem? Será que elas estão pensando bem de mim? Ai, será? Ai, nossa, eu falei aquilo. Ai, não devia ter falado aquilo. O que que vão pensar de mim? Olha, nota, é tudo eu. Eu gosto de uma frase do Tim Keller. Ele falou que o ego saudável é aquele ego que é igual aos dedos do pé. Você não lembra que eles existem. Eles simplesmente cumprem a função dele. A menos que você tenha uma unha encravada, né? Senão, você não lembra. Então, assim, não é você ficar se autodepreciando. Ai, eu não presto, não sei o quê, nanana, porque isso também é autoestima. Isso não é baixa autoestima, isso é autoestima. Ah, é? Eu ia te perguntar exatamente isso, né? É. Então, é autoestima também? Por quê? exemplo, você é mãe, Tati? Não sou. Não, Ju. não é? Ainda não. Tá. Quando um filho nosso erra e faz a gente passar vergonha, às vezes a gente fica com raiva. Mas por que a gente ficou com raiva? Do que vão pensar da gente. Do que vão pensar da gente, e ele se queimou. Eu tô com raiva porque eu não gosto? Não. Eu tô com raiva porque eu gosto. Então, às vezes, eu fico com raiva de mim. Mas eu fico com raiva de mim porque eu não deveria ter agido daquela forma, porque isso vai me queimar, porque não sei o quê, porque isso vai me prejudicar. Isso é autoestima. Isso é alta autoestima. Não é baixa. Sim. Nota, a baixa autoestima você não se preocupa. De novo, a pessoa que você não gosta, você não fica pensando, ai, será que ela falou uma coisa que queimou ela? Será que ela tá com uma aparência feia? Será que ela não alcançou os objetivos dela? Você não fica preocupada. Tudo isso, né, é alta autoestima. Sim. Né? Uma pessoa uma vez falou para mim, mas eu tenho tanta raiva de mim. E eu perguntei para ela, quando é essa raiva? Ela falou, muitas vezes quando eu falo certas coisas que eu não deveria, quando eu faço... Eu falei, então, você está preocupada com a sua imagem. A sua imagem é muito valiosa, a ponto de qualquer coisa você ficar preocupada. Ansiedade, autoestima muito alta. Ô, Ju, e como lidar com isso? Porque, assim, nós vivemos em uma sociedade que estimula cada vez mais a exposição, né? Automaticamente, isso faz com que as pessoas se comparem mais, porque hoje eu consigo ter acesso à sua vida, né? Então, eu vejo onde você pregou, onde você palestrou, vejo sua foto em família. Alguns anos atrás, a gente não tinha isso. A gente só saberia se eu encontrasse você, você me falasse, ou algum amigo próximo. Hoje não, a gente consegue ver a vida das pessoas que a gente conhece e até mesmo de outras pessoas. Então, o tempo todo a gente é estimulada a isso. Há um grande apelo, né, à questão física, estética, né? A gente tem visto aí que é uma das indústrias que mais crescem, né? Como lidar com esse equilíbrio de conseguir olhar uma situação ou alguma coisa
e não ter essa dor. Porque de pensar, nossa, será que eu falei? O que vão pensar? Será que eu tô bem? Será que eu tô mal? Não quero aparentar? Vão me julgar? Como que a gente trabalha isso? Como que a gente busca o equilíbrio nisso? Eu acho que é fazendo o que a Bíblia falou, que a gente adicionou um terceiro mandamento, perigosíssimo, por sinal, que é ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, se a gente não se amasse, Deus não ia mandar ama o próximo como você se ama. Falando, Deus, mas eu não me amo, né? Então, assim, Deus já mandou porque Ele já sabe que a gente já se ama e ama bastante. Então, ame a Deus e ame o próximo e pare de ficar olhando para você, né? Seja como os dedos do pé, que você simplesmente, ele faz a função dele e você nem lembra que ele existe, né? Então, eu acho que é praticar isso, amor a Deus e ao próximo. E uma segunda coisa que eu diria, que é a grande fonte de piedade, né? É o contentamento, né? A Bíblia fala, né? Que o contentamento é piedade. Então, é você se contentar com o que você tem, com aquilo que Deus te deu. Porque o que eu tenho ou o que eu não tenho, foi Deus que me deu ou que Ele não deu. Sim. E se Ele não me deu, é porque aquilo não vai me fazer bem. E se Ele me deu o que eu tenho, é porque é aquilo que me faz bem. Então, é você se contentar. Então, você está contente com a sua aparência, com aquilo que Deus te deu, está contente com a sua família, com os seus alcances, né, no trabalho, tal, com aquilo que Deus te deu, porque Deus nos dá na medida certa. E nos dá na medida, se a gente é crente, para nos manter perto dele. Sim. Tem gente que não sabe lidar com outras coisas, né? Um dia a gente passou, estava numa rua, voltando da igreja, e aí uma Ferrari do nosso lado, né? Meus filhos ficaram enlouquecidos, né? Eu tenho 2 meninos, né? Os 2 meninos ficaram enlouquecidos, ainda tinha um amigo no carro junto com a gente, tudo enlouquecido, querendo ver a Ferrari. E eu, né, a mãe que sempre, eu brinco, né, sempre tem uma palavrinha, melhorei bastante nisso. Mas eu virei para eles e falei assim, gente, sabia que tem gente que não tem um coração para ter uma Ferrari, Deus nunca vai dar. E é verdade. Eu quis trazer uma reflexão para eles, entendeu? Será que eu tenho um coração para ter uma Ferrari? Sim. Se eu não tiver, Deus nunca vai me dar. Isso vai ser bênção, isso é bom. Então, eu não preciso ficar invejando quem tem Ferrari. Não preciso ficar me comparando. Eu olho e falo, Senhor, obrigada. Porque o Senhor me deu aquilo que vai me manter perto do Senhor. Entende? Então, eu acho assim, que é ter essa consciência, né? Um dia, eu estava falando sobre esse negócio de autoestima, e alguém falou, Ju, eu fiz uma cirurgia de orelha. Eu tinha aquela orelha de abano, né? Aí eu falei, já fez, né? Tudo bem, não tem problema, tal, já fez, o Senhor, né? Já resolveu, porque eu sou contra plástica, eu não acho que seja bom, né? Eu acho que você tem aquilo que Deus te deu. Deus deu aquilo. Eu falo, mas vamos pensar o seguinte, gente, vamos pegar esse exemplo. Será que uma olheira... Não, gente, eu toda hora eu tô nossa, agora eu não vou conseguir falar. Orelha. Eu te ajudo. Me ajuda. Acontece comigo direto. Será que uma orelha assim não vai me manter mais humilde? Entendeu? Quando eu fizer um rabo de cavalo que vai aparecer assim, eu vou me acostumando com aquilo. Eu vou falando, Senhor, tudo bem. Foi o Senhor que me deu. Eu não preciso ter tudo perfeito. Eu não preciso estar com cada partezinha do meu corpo do jeito que eu acho que tem que ser. E aquilo vai trabalhando em você, vai te fazendo mais humilde. Obrigatoriamente, mas vai, entende? Ao passo que se eu ficar pagando para mexer em tudo, né, eu não vou trabalhar nessa parte. E eu vou sofrer, porque o que traz alegria e contentamento é a humildade, não é o orgulho. E tudo, eu acho que também vai dando aquela sensação que tudo eu posso resolver, né? Isso. E aí a gente percebe que é igual tatuagem, né? Quem faz uma nunca para na primeira, né? Tá sempre fazendo outra, porque aquilo não supre, né, Ju? Exatamente. A pessoa faz uma plástica na orelha, amanhã ela tá mexendo em outra coisa. Isso. Agora, Ju, qual é o limite, né? Pra gente não ser essa pessoa que se faz esse tipo de coisa ao extremo, né? Para avaliação do outro, para que eu possa me destacar e atenda aos padrões do mundo, para uma pessoa que também não se cuida em nada, entende? Então, não estou preocupada
com o meu peso, não estou preocupada em também me cuidar. Como que a gente faz esse equilíbrio, né? Para não ir... Até para que o pessoal que esteja aí, não é isso que a gente está dizendo, né? Não é viver de forma relaxada, né, Ju? Como que a gente encontra esse equilíbrio? Porque uma vez eu fui falar numa igreja e a gente abriu para perguntas, né? Eu falei sobre autoestima. E a pessoa falou, mas pode tomar banho? Eu falei, pode, banho pode. Então, realmente, a gente fala de um ponto de vista, até porque é uma idolatria da nossa época, então você fere muitos princípios idolátricos, então a pessoa já vai lá pro outro e diz, mas então não vou me cuidar. Não. Acho que assim, quando aquele texto de Pedro, né, fala que não seja, a beleza da mulher não seja aquilo que é exterior, mas o que é interior, ali eu entendo que ele não está condenando a beleza exterior, né? Uhum. O que ele está falando não coloque o seu coração nisso. Tá. Né? Coloque o seu coração na beleza interior, que ela é muito mais difícil de ser cultivada. Uhum. Porque o exterior é fácil, num certo sentido. Você acorda, passa uma maquiagem, penteia o cabelo, ou passa um creme, né, o que for, e sai pra vida. Agora, você vencer, às vezes, uma ira, você vencer uma inveja, você vencer fofoca, maledicência. Gente, isso custa tempo, isso custa dá trabalho, né? Então, eu acho que se você coloca muito a sua energia no que é fora, no que é estético para fora, né, para passar uma imagem para as pessoas, você não vai ter muita energia para trabalhar aquilo que está interno, que é muito mais trabalhoso. Então, eu acho que esse deve ser o equilíbrio. Tudo bem eu cuidar do lado de fora, né? Passar uma maquiagem, principalmente aquilo que não vai Alterar a estrutura. Alterar a estrutura, eu não vou estar correndo risco de vida, Uhum. né? Porque você corre um risco com cirurgias, né? Você pode não sair dali, então, você corre um risco. Então, se você não está correndo risco, você não está alterando aquilo que Deus te deu, né? Você só está passando algo e tudo bem, não está... Tudo bem. Agora, não ponha muita energia nisso. Tá? Eu acho assim, você tem que avaliar. Não consigo sair sem maquiagem? Ou então tem uma idolatria aí. Não consigo sair sem um salto? Então tem uma idolatria aí. Porque eu tenho que conseguir sair sem essas coisas. Não posso conseguir viver sem Cristo. Viver sem trabalhar o meu espírito. Mas as outras coisas não é uma necessidade. É um desejo, mas não é uma necessidade. Sim. Né? Então, assim, ter esse equilíbrio. Eu posso me cuidar, né? O peso eu acho que é importante por conta da saúde. Até se você quer ser uma pessoa que você quer trabalhar para o Senhor, você tem que cuidar da sua saúde para que você tenha mais tempo útil podendo trabalhar para o Senhor. Então, cuidar da saúde, mas também não pensar assim, nossa, eu vou cuidar da minha saúde, vou ter saúde. Não é uma garantia. Sim. Porque Deus pode querer te usar no meio de uma doença. Sim. Né? Então, é tudo isso, assim, é você colocar sempre o entendimento de que o Senhor vem primeiro. Sim. Então, as outras coisas, você pode ter uma liberdade, né? Então, eu posso usar uma maquiagem, eu posso pintar o cabelo, posso fazer uma dieta se eu tô vendo que eu tô desenfreada no meu peso, mas tudo isso tem que ser com equilíbrio, né? Começou a virar idolatria, a gente tem que observar. Sim. E essa terceirização, Ju, das responsabilidades, né? Porque hoje tudo a gente tem uma desculpa, né? Então, são os meus traumas que me causam a baixa autoestima, foi a criação que eu tive, que faz com que eu não consiga. Aí eu abandonei a igreja porque meus pais eram muito rígidos na minha infância com relação à igreja, então hoje eu não suporto. São falas que a gente vai ouvindo, né? Eu não tenho filho hoje porque... como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou conseguir, né, manter a minha família? Não, eu preciso primeiro estudar, depois ter filho. Como é que a gente lida também com essa terceirização, né? A gente nunca assume a responsabilidade. Como é que você vê essas falas? São mentiras que a gente acredita. Porque, na verdade, se a gente for pensar no texto, né, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, a gente pode ler a nossa vida e os nossos traumas a partir desta palavra,
ou eu posso simplesmente ler a partir do que o mundo diz. O trauma define sua vida, né? E a gente... O que você está dizendo é que o trauma não define a vida de uma pessoa. Não define. Na verdade, assim, ó, geralmente, algumas coisas que eu vou ter para mim, vou ler como trauma, são aquelas experiências que mais me chamaram a atenção. E elas mais me chamaram a atenção por causa de algumas questões do meu próprio coração. Ok. Tá? É lógico que a gente tem aí coisas mais profundas, né? Que aí são traumas mesmo. Então, um incêndio que a pessoa passou, estando lá no meio do fogo, um abuso sexual e tal. Mas eu tô falando assim, vamos supor, a minha mãe me chamava de burro e hoje eu não consigo fazer as coisas, né? Então, esse tipo de coisa, ela chamava provavelmente de outras coisas também. Por que que eu fui pegar justo essa? Porque ela tem a ver com o meu coração. Tá. Não é com o que foi dito. É a forma como eu recebo aquilo, é isso? Exatamente. Porque tem alguma predisposição no meu coração para guardar aquilo. Tá. Porque de tantas outras experiências que eu vivi, algumas até dolorosas, por que que eu guardei justo aquela? Porque tem a ver com o meu coração. Até os traumas, tá? Coisas mais profundas, tá? E eu sempre gosto de falar isso. Eu não tô falando de forma leviana porque eu fui abusada, né? Então, eu não tô falando de forma leviana de jeito nenhum. Mas, por exemplo, uma pessoa, ela é abusada, sexualmente falando, né? E eu já atendi vários casos assim. Então, uma vai virar prostituta, a outra vai virar lésbica, Questão da obesidade, a outra né? vai ser obesa, a outra... Então, assim, por que esses resultados tão diferenciados? Se o abuso definisse a pessoa, então teríamos O resultado todos seria igual. Cada um vai para aquilo que já tem dentro do coração. Eu falo que a gente é como, vamos supor, uma xícara de chá. Eu te dou uma xícara de chá com um saquinho de chá. Você não sabe o sabor. Você só vai descobrir o sabor quando eu jogar uma água quente. Então, eu já tenho traços no meu coração. Mas com as experiências, eles vêm para fora. Mas eles já estavam ali. Tá? Então, por exemplo, essa moça mesmo, né? Que a gente caminhou com ela. Ela virou uma prostituta, né? Depois ela foi restaurada pelo Senhor, tudo, né? Mas o que eu fiz ela entender no aconselhamento bíblico é que essa questão de um coração adúltero já estava presente. Entendeu? Sim. Porque senão ela viraria outra coisa. Sim. Ô, Ju, explica isso. A prostituição, um coração adúltero. Como é isso? Então, você tem que ter alguma coisa prévia ali para que nas suas experiências no turbilhão você se agarre naquilo. Tá? Nunca você vai para aquilo. Tem gente que fala, eu nunca vou ser uma prostituta. Eu nunca, gente, eu acho isso um absurdo. E aqui não é questão de julgamento, é questão, eu iria para outro pecado. Então, não é melhor. Não é melhor do que ninguém. Sim. Mas a questão é só a gente entender que tem uma questão prévia no coração. Entendeu? Então, por exemplo, talvez ela nunca virasse uma prostituta se ela não tivesse sido abusada e acreditado nessa mentira. Sim. Tá? Porque ela acreditou na mentira que foi o abuso que levou ela a isso. Talvez ela nunca virasse uma prostituta, mas talvez ela fosse uma pessoa que em todo lugar ficasse tentando seduzir pessoas. Eu já me deparei com gente assim, eu já tratei gente assim também. A pessoa já confessou isso no aconselhamento. Onde eu estou, eu fico tentando seduzir pessoas. Uau. Isso é um coração adúltero também. Só que uma foi para prostituição. A outra está seduzindo de forma velada. Sim. Entende? Sim. Então, nota, mas o coração é o mesmo. Aqui a experiência trouxe mais à tona. E eu acho até importante, às vezes, a experiência trazer mais à tona, porque aí você vai tratar. Sim. Porque aí você vai ser julgada, o que nem sempre é negativo, e você vai ser forçada a tratar aquilo. Quero saber essa questão do julgada, peraí. Gente, eu quero dar as boas-vindas aqui para Danúbia, Maria Amélia, assiste sim, pode ir na sua consulta e depois você assiste com carinho. Quero dar um beijo na Jéssica, na Joelma. E também, gente, dizer que esse tema, ele é referente a um livro, Verdade que as Mulheres Acreditam em Mentiras que a Libertam. O Carrie já colocou aqui embaixo para vocês o link dele, que vocês podem assistir, podem comprar, podem ler. E também, gente, quero falar com vocês da nossa plataforma de streaming, de filmes, séries, palestras, para você poder ser edificado
edificar toda a sua família com o conteúdo que nós temos. Basta você acessar telmedia.com.com e você vai poder ali fazer a sua assinatura e se deliciar com vários conteúdos bíblicos, cristãos, que você não precisa ter nenhum medo de deixar seus filhos assistirem. Outra coisa também é, se você é um criador de conteúdo, deseja aí levar, expandir o seu conteúdo, nós estamos aqui para te ajudar. A Comev tem um estúdio e vários profissionais para te ajudar a desenvolver esse projeto. Entre em contato conosco para você ter mais informações. Ju, olha só, quero saber agora muitas coisas. Mas antes, a primeira que eu gostaria de falar é com relação à vida profissional. Eu acho que é uma das coisas que a gente vê muito marcante na nossa geração. Eu conheço muitas pessoas que a identidade está naquilo que ela faz. Então, eu quero ser bem-sucedida e bem-sucedida significa ter uma carreira, ser reconhecida profissionalmente. Há muitas pessoas que pensam que filhos atrapalharão essa carreira, que filhos são fardos. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para nós, Ju, e o impacto disso na maneira como nós criamos os nossos filhos. Porque eu percebo que até dentro da igreja, às vezes, a gente não ouve mais pessoas dizendo: filho, eu quero que você seja um servo de Deus e não importa em qual área, né? Ou não abra mão de ir à igreja. Às vezes a gente percebe os pais negligência. Não, ele está estudando, então tudo bem não vir ao culto, tudo bem não participar de nenhuma programação da igreja. Eu queria que você falasse um pouco disso para nós, que eu acho que está ligado, né? Essa questão da busca profissional, o quanto nós temos e o quanto nós estamos colocando isso nos nossos filhos, né? Isso. São outras mentiras, né, Tati? Você está falando várias mentiras que a gente acredita, né? Que achando que sinônimo de felicidade é sinônimo de carreira bem construída. E não é. Não é. A pessoa pode ter uma carreira muito sólida, muito maravilhosa e viver triste, né? Eu atendi, né, algumas pessoas de uma região bem rica aqui de São Paulo, né? E eu via, gente, quanta tristeza dentro daquelas mansões, sabe? Quanta tristeza, né? E a gente, não é falar da boca para fora, é verdade isso, né? Então, na verdade é isso, é aquela mentira de que a gente fica buscando a felicidade, né? E, de novo, faz parte da nossa autoestima, a gente se ama demais, a gente quer buscar o quê? Ser feliz. E o que o mundo diz que é ser feliz? Ser bem-sucedido. Né? Mas aí é sempre aquela pergunta, né? O que é ser bem-sucedido, né? Acho que essa é uma grande distinção, né, Ju? O que é ser bem-sucedido para nós que tememos a Deus com relação ao mundo, né? Ser bem-sucedido é você ser como Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça. Uau! Não pensei nisso. Né? Muito bom. Não tinha onde reclinar a cabeça, né? Se alguém hospitaleiro abrisse a porta para ele, ele tinha um lugar para dormir. Se não abrisse, ele não tinha com os discípulos, né? Mas estava firme com o Senhor, né? O espírito dele sempre firme com o Senhor, né? Então, nada pode trazer essa felicidade interior, nada externo, exceto o Senhor. Então, às vezes, você tem uma mansão, igual eu falei, e tá triste, ansioso, cheio de problema. E, às vezes, você não tem onde reclinar a cabeça, mas você tá contente. Sim. Ô, Ju, e mesmo a gente vendo isso, né, que o nosso resultado, depois que a gente corre atrás dessa vida profissional, não é positivo, né, porque às vezes a gente desenvolve aí várias coisas, como você falou, né, uma ansiedade, uma depressão, falta de tempo com os filhos, perde momentos maravilhosos. E por que a gente continua reproduzindo isso nos nossos filhos? É porque é uma coisa que a gente acredita, né, é uma mentira que para nós é uma verdade, né? Nós não temos consciência disso, Isso, né? É uma verdade, porque o mundo que a gente vive é um mundo de ter e não de ser. Então, para eles terem alguma coisa, eles precisam ter dinheiro. Para eles terem dinheiro, eles precisam ser bem-sucedidos nas carreiras deles, né? Então, é um mundo de ter. E a gente, infelizmente, a gente está imerso nesse mundo. E tudo é sobre ter. Né? Então, um dia desses, eu vi um vídeo de uma menina que ganhou um iPhone 13 da mãe, de 19 anos, 19, 20 anos. Ela se jogava no chão, igual uma criança birrenta, falando que ela queria o 15. Viralizou. Então, uma pessoa pobre, dá para você ver que é uma pessoa pobre. A mãe falava, nem eu tenho. Mas não
importa, eu quero, e se jogando no chão. Né? Então, a gente vive nesse mundo, né? E assim, muitas vezes a gente olha para essa menina e a gente julga, a gente não é diferente dela, quando eu quero muito ter alguma coisa, em vez de ser em Cristo. Eu só não me jogo no chão. Mas eu bato o pé com Deus, Mas eu às bato o vezes, pé né? com Deus, eu fico com raiva de outras pessoas, eu invejo quem tem. Então, assim, eu falo da menina, porque ela não conseguiu esconder. Tá feio porque ela não conseguiu esconder, mas eu tô conseguindo esconder, então tá, beleza. Não tá. Não tá, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso, né? O que nós somos em Cristo, né? Igual você falou da identidade. Nossa identidade tem que ser o que eu sou em Cristo. E, gente, tem coisas boas, né? Então, por exemplo, ter um marido é uma coisa boa. Ter filhos é uma coisa boa. Mas se a minha identidade estiver nisso também, a hora que um filho casa, eu me perco. Eu não sei o que fazer. A hora que se o marido morre, se o Senhor leva, eu morro junto, né? Então, nós estamos falando de bens materiais, mas até essas outras coisas que são boas, legítimas, que o Senhor quer que a gente tenha, né? Até essas, a nossa identidade, ela tem que estar no Senhor, né? E aí você falou até de não ter filhos, né? Que as pessoas hoje não querem ter, né? Gente, eu gosto sempre de lembrar do texto, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Se alguém chega para você e fala assim, Tati, você tem uma herança de 1 milhão. Você vai falar, não quero. Por que a gente faz isso com um filho? Aí você já tem 3, né? Você tem 3 milhões. Aí você ganha mais 1 de herança. Você fala, não, muito obrigado, já tenho 3, não quero. Ai, Deus me livre. Você não vai fazer isso. Não. E por que a gente faz isso com filhos, né? Ai, já tenho 3. Não quero mais, não. Chega. Não falo como se fosse uma herança, falo como se fosse um fardo. Exato. E eles são herança. Então, nota, e isso, eles vão percebendo isso, né? E aí, quando eles casam, eles também não querem ter, porque eles foram tratados como fardo. E eu não quero ter fardos na minha vida. Né? Então, é uma coisa que vai passando, né? É um pecado que vai sendo passado. É claro que Deus maravilhosamente pode quebrar isso com a palavra, né? Quantas pessoas não tiveram um bom exemplo de pai, um bom exemplo de mãe, mas são bons pais, são boas mães, porque a palavra de Deus vem e faz nova todas as coisas, transforma tudo, né? Mas a gente precisa sempre analisar, né? A minha crença, aquilo que eu estou correndo atrás, aquilo que eu estou colocando no meu coração, é bíblico. A prioridade está certa, as coisas estão no lugar certo, né? Biblicamente falando. Ouvindo você falar, Ju, que a mentira são verdades, né? Assim, que a gente não consegue perceber. Qual é a importância do discipulado, do aconselhamento bíblico para a gente desvendar e até se libertar dessas mentiras, Ju? Ai, muito importante, porque eu até eu brinco, né, comigo mesma, eu trabalho já há muitos anos, né, e meu marido brinca, você já tem uma facilidade para ver certas coisas, né, e tal, que tá por trás ali da aparência e tal, mas eu não tenho essa facilidade com o meu próprio coração. Então, por quê? Porque o meu coração é o que mais me engana. Às vezes, o coração dos outros não enganam tanto, óbvio, mas o meu é o que mais me engana. Até porque tem um interesse aí, né, do diabo, inclusive, né? A gente tem os nossos 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Tem um interesse de me manter no engano. Sim. Então, para isso, eu preciso de outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu sou conselheira, mas eu tenho a minha conselheira. Sim. Né? Então, assim, eu preciso de outras pessoas, né, que me ajudem a olhar, a enxergar aquilo que eu não estou enxergando por conta dos meus 3 inimigos, do mundo e das filosofias erradas que eu abracei, da minha carne que ama essa situação, por mais que eu esteja sofrendo consequências dela, mas a gente gosta de estar em algumas situações que são mais confortáveis pra gente, e o diabo, né? Sim. Então, e uma frase do livro, né, que eu me lembro, é assim, o diabo ele nunca vai aparecer com um tridente, com aquele garfo e tal. O diabo ele aparece através de uma matéria de revista,
ele aparece através de uma pesquisa científica, com dados científicos, ele aparece através de uma amiga bem intencionada, que você vai lá perguntar para ela e ela fala alguma coisa para você, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Umas séries, né? Uma cheias série, de ideologias, uma né? série, né? Um filme aparentemente inocente, né? Então, assim, aparece às vezes através de uma mensagem, um sermão, que não é bíblico, né? Que é muito humanista, que o ser humano é o centro. Aparece através de uma música. Então, assim, o diabo, ele aparece através dessas coisas. Sim. Ele não aparece com um tridente. Só que aí, se aquela mensagem, em qualquer uma dessas coisas, vir de contra o meu coração pecaminoso, aí foi o casamento perfeito. Sim. Aí sela. Aí vem para mim como uma verdade. Hoje, o movimento que a gente percebe hoje no meio cristão que a gente perdeu é esse de uns aos outros com relação a confessar, né, os nossos pecados, compartilhar as nossas dores. Acho que por conta dessas mentiras, né, que você está trazendo para nós da autoestima. Então, assim, como é que eu vou falar que eu tenho dificuldade com meu marido? Como é que vão olhar para mim? Isso. Como é que eu tenho dificuldade de falar que eu luto com a mentira, né? Acho que isso, infelizmente, tomou o nosso meio cristão, e aí eu percebo que as pessoas hoje, ao invés de procurar uma irmã mais velha na igreja, o seu pastor, os presbíteros, conselheiros bíblicos ali da sua comunidade, né? Ou conselheiros bíblicos que são, né, sérios, as pessoas optam por ou não trabalhar aquilo ou buscar essa linha humanista, né? Que não vai confrontar o seu pecado, que tudo vai tratar como traumas, distúrbios e tantas outras coisas. O que você fala disso pra gente, João? Uma das coisas que nos impedem de buscar ajuda é o julgamento. Tem gente, eu digo até a maioria das pessoas, elas têm pavor a julgamento, né? A gente ouve muito hoje, não, você não deve julgar. Até às vezes a pessoa tá falando, mas eu não tô julgando, tá? Não tô julgando, né? Gente, a questão do julgamento, de fato, né? A Bíblia condena o julgamento. Que julgamento? Um julgamento que joga a pessoa no inferno, até porque quem tem noção disso é o Senhor, não somos nós, né? E um julgamento que se coloca acima. Sim. Mas o Senhor fala pra gente, a Bíblia diz pra gente julgar os espíritos, né? Isso. Se é de Deus, e assim, pela árvore você conhece o fruto. Como que eu vou conhecer o fruto se eu não posso ter um nível de julgamento? Então, o julgamento que a Bíblia condena é aquele julgamento arrogante, onde você se coloca por cima, onde você não olha primeiro a sua trave para depois ajudar o irmão a tirar o cisco, porque às vezes a gente tem aquele problema tão grande e aí eu enxergo um cisquinho ali. Como eu sou PhD naquilo, vamos supor, eu tenho um problema de orgulho, né? Sim. Como eu sou PhD no orgulho, se alguém tem um orgulhinho, eu enxergo. Aí, em vez de eu analisar o meu, eu quero tirar lá o do outro, né? Então, eu acho que o que impede a gente de se abrir é esse temor enorme de julgamento. O que eu gostaria de dizer, né, para as queridas que estão nos assistindo é... Gente, o julgamento, se a pessoa estiver julgando de forma errada, porque a Bíblia tem um certo julgamento que é correto, mas se ela estiver julgando de forma errada, ela vai lidar com isso. O problema não é teu. Perante Deus, né? Não tenha medo de julgamento. Até selecionei um texto aqui. Eu gosto muito desse texto que está em 1 Coríntios 4, 3. Paulo diz assim, pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Perfeito. Perfeito. A gente tem que viver de forma que a gente não fique tão preocupado com o julgamento das pessoas. Nem o julgamento que deve nos importar é o do Senhor. O que o Senhor está pensando de mim? O que o Senhor está achando de mim? O que o Senhor... Então, assim, quando você vive assim, você se abre com mais facilidade. Entendeu? E aí você permite ser ajudada. Nem todo mundo vai te julgar da forma errada, né? Porque, às vezes, a pessoa precisa ter um certo julgamento da sua situação para poder te ajudar, né? Sim. Mas colocando-se como uma pecadora do teu lado também. Então, assim, quando você tira esse medo, esse pavor, eu diria, que hoje em dia as pessoas têm de ser julgada, você se faz mais vulnerável e você se permite ser mais ajudada, né? E uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar é, o texto fala, confessai as vossas faltas uns aos outros para que vocês sejam sarados. São as vossas faltas, não as dos outros. Sim. Tem gente que morre de medo de julgamento e aí não fala dos seus pecados, fala do pecado do outro.
para se justificar, na verdade, né? Então, porque é o meu marido, porque é minha amiga, porque é o meu filho, E quanto perde, né, Ju? Porque não cresce, né? Exatamente. Se você não olha para aquilo que você está vivendo, para aquilo que é contrário à palavra de Deus, você não cresce, né? Você não amadurece, você não vai dar bons frutos no reino, né? Exatamente, exatamente. Eu amei esse texto bíblico que Esse você texto é lindíssimo. falou, E é Paulo, né, não gente? julgo, não julgo nem eu mesmo me julgo, né? Eu não tô nem aí de ser julgado por vocês, nem por nenhum tribunal humano, nem eu mesmo me julgo. Porque ele tem plena convicção, né? Que quem vê todas as coisas e o único juiz verdadeiro é o Senhor. E é isso que a gente tem que entender, gente. Pouco importa o que é a opinião do outro sobre você, no seguinte sentido: não muda em nada na sua vida. Em nada. Entendeu? Porque quem dirige a nossa vida é o Senhor. Então, o que as pessoas estão pensando de mim não vai mudar 1 centímetro na minha vida. Porque todos os meus dias já foram escritos e determinados pelo Senhor. Amém. Então, o julgamento das pessoas não vai mudar em nada a minha vida. Né? Então, é isso que a gente precisa começar a entender para que a gente seja mais vulnerável, né? Sim. E fale dos nossos pecados, né? Uns para os outros, para que a gente seja sarado, né? Ju, eu quero agradecer. Como é bom te ouvir, como é bom a gente refletir nesse tema que ele está tão presente na nossa sociedade, tão presente, infelizmente, nas nossas igrejas, né? E o quanto a gente precisa realmente experimentar o que Jesus fala, né? Da liberdade em Cristo, né? Da gente experimentar essa vida livre do julgamento, livre das nossas pressões, mas crendo nisso que você disse, né? Todos os meus dias estão contados, né? Determinados pelo Senhor. E eu amo também quando o Senhor fala que a ele pertence a vingança, né? A ele a justiça verdadeira só cabe a ele, né? Isso. Porque isso nos dá segurança, né? Porque muitas vezes a gente tem medo das consequências, né? Medo do julgamento, medo da rejeição, medo da fofoca, medo de tantas coisas que a gente vai ficando, principalmente uma cultura do cancelamento, né? Isso. A gente tem muito medo, mas você falando isso para nós dá muita paz ao nosso coração. Quero que você deixe uma mensagem para as meninas que estão nos assistindo, também para os meninos, porque tem homem aqui também, não posso ser, né? Para a gente poder encerrar. Gente, o nosso tema é sobre mentiras em que a gente acredita. Então, queria só deixar um recado rápido, né? Sempre estejam se autoavaliando através da palavra, né? Aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou crendo, a forma com que eu estou vivendo, as minhas prioridades, né? As minhas paixões, né? O meu tesouro, onde estiver o meu tesouro, meu coração vai estar ali. Estão de acordo com a palavra? Né? O que eu estou querendo para os meus próximos anos, né? As minhas metas, estão de acordo com a palavra? Né? Porque é só a palavra que pode tirar as mentiras, né, as escamas dos nossos olhos e, de fato, nos trazer liberdade, né? Porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, né? Então, que o Senhor te abençoe e ajude você a fazer essa autoavaliação. Ju, que Deus te abençoe, que você possa continuar sendo instrumento dele, trazendo essas reflexões para nós cada vez mais. E a Ju, gente, logo, logo vai ter um livro aí. Ela vai voltar aqui para falar desse livro para a gente, viu? Eu quero agradecer a sua audiência por estar aqui comigo mais uma semana. A minha oração é que Deus abençoe seu dia, que você seja edificada por esse conteúdo, que você possa refletir. E eu gosto sempre que a gente termine os nossos programas de forma prática. Faça uma listinha de tudo que a Ju falou. Quais são as mentiras que eu tenho acreditado? Quais são as mentiras que têm guiado a minha vida, que não estão de acordo com a palavra? Quanto sofrimento, quanta dor, quantos relacionamentos quebrados eu tenho vivido e experimentado por acreditar nessas mentiras. E ore ao Senhor, e Ele certamente te ajudará a caminhar na verdade e em verdade. Deus abençoe sua vida. Até a próxima semana.